Então, para quem não conhece, aí, quem vai trabalhar na parte de especificação, principalmente nas grandes obras, é importante saber que tem o ACM-FR também, que é o Fire Retardant, que é o material que não pega fogo para ACM. Isso daí se reforçou muito, não sei se você lembra, em 2015, que teve um incêndio grande em Londres, de um prédio. Sim. Aquele prédio era em ACM com polietileno, e deu muita repercussão mundial na época. Então, hoje, os grandes edifícios, até para ter aprovação, aval do bombeiro, tem que ser com o núcleo FR, que é um núcleo diferente. Para comunicação visual, na chapa de 3mm não é nem vendido esse produto, mas shoppings, rede de hotéis, hospitais, é mega importante quem for especificar alguma coisa nessa área. Precisa assim, ó, vira a chavinha aí, momento de atenção para especificar o produto correto, tá? Então, coloca uma chapa de 4mm, pintura PVDF, que é a pintura que realmente tem garantia, tá? E com o núcleo correto, no caso de um incêndio, para sua obra não pegar fogo, tá? Então, basicamente, o ACM é isso. Ele pode ser aplicado nas mais variadas situações, tá? Desde fachadas corporativas que a gente vê. Hoje, Paulo, tá entrando na comunicação visual em geral, né? Dá para fazer tudo que é fachada colorida que a gente vê é ACM, desde banco, concessionária, posto de combustível, tudo isso é ACM. E tá entrando muito nessa parte aí do residencial. Eu ia te perguntar isso, agora muito. Que eu vejo você fazendo várias publicações ali, enfim. Muito no residencial. Então, vamos falar assim, ó, nessa questão da inovação, do treinamento que a gente estava falando aí, eu acho que é muito importante, tanto para a arquitetura, quanto para os instaladores, até mesmo para os investidores começarem a usar a ACM de algumas formas diferentes. Porque o produto em si é o mesmo, ele não mudou. Mas a forma que a gente está trabalhando ele mudou. Então, por exemplo, se você pega um tempo atrás, alguns anos para trás, a gente quase não via ACM 3D. Hoje, a gente eu tenho cursos específicos só para isso, por exemplo. Se você quer, por exemplo, aprender a fazer uma fachada 3D, eu tenho um curso para isso. Então, essa parte de 3D mesmo tá vindo com muita força na Europa, em outros países, lá fora tá vindo com muita força, é uma tendência muito forte. Tá? E uma dúvida, quando a gente fala, né, de inovação, nessa questão de inovação, o ACM, por ele ter essas duas camadas, né, e ter o núcleo dele, né? Uhum. Ele te proporciona uma boa absorção acústica? Sim. Quando a gente faz grandes revestimentos, por exemplo, se a gente pega esse prédio, por exemplo, inteiro para revestir, aqui a gente está num local com muito barulho, do lado aqui, por exemplo, de grandes avenidas, em São Paulo mesmo, quando a gente tem um grande envelopamento, o ACM contribui muito para a acústica do prédio. Então, você vai ter um ambiente, assim, é difícil de medir isso, aí teria que ter profissionais específicos em acústica para realmente falar. Mas o ACM contribui nessa questão acústica e também na questão térmica. Então, como o material, na hora da instalação, ele não fica direto na alvenaria, ele tem um espaçamento entre a estrutura auxiliar e o sistema de montagem dele, acaba criando um colchão de ar aqui entre a alvenaria. Então, por mais que a chapa esquente, no momento muito quente, ela vai chegar ali até próximo a uns 70 graus mais ou menos, se você colocar a mão por dentro da alvenaria, a alvenaria vai estar fresca. Então você acaba economizando, por exemplo, com o uso de ar-condicionado. Por isso que o ACM entra nessas grandes obras com um material muito, vamos falar assim, na questão sustentável. Sim. É um material excelente, é um material que ele é 100% reciclável. Então sobrou algum resíduo de obra, ele volta para o fabricante. Ele é feito de laminação, o plástico volta, o alumínio volta. Então, assim, é um material mega interessante. Tudo é reciclável, né? Então, tudo. E é interessante esse ponto que você falou, porque pela questão do calor, né? Você tem ali a parede, a estrutura auxiliar. Isso. Né? E o ACM. Só que esse ACM, entre essa estrutura auxiliar e o ACM, você ainda tem uma fita, né? Isso, aí... Porque, de certa forma, esse calor, ele acaba sendo barrado na própria segunda lâmina do... Isso, o próprio ACM, por ele ser um conjunto, assim, ó, ele tem um núcleo do polietileno, a parte de trás dele já protege um pouco, mas a chapa em si, ela vai esquentar, tá? Mas essa segunda chapa, ela esquenta também? Porque você tem essa... Mas ela vai esquentar. O ACM em si, ele vai esquentar. Só que o que acontece? Vamos imaginar que você tem um ACM inteiro aqui, de 3 ou 4 milímetros. O sistema de montagem depende muito, porque a gente tem vários sistemas, tá? A gente tem sistema colado, a gente tem sistema através de sistema padrão
de bandeja, que é um sistema parafusado. A gente pode ter o próprio sistema do ventilado, que são placas mais encaixadas. Tem sistema unitizado, que entra com o vidro junto. Então, sistemas tem vários. Mas quase todos eles vai ter a mesma dinâmica. Então, você vai ter chapa, uma estrutura aqui onde que ele vai ser fixado, independente da forma. Você tem alvenaria, só que aqui entre a alvenaria e o painel, normalmente você tem um espaço. Ah, tá. Esse painel, é esse espaço que vai... Aqui que normalmente tem o ar que não deixa o calor dessa chapa chegar nessa alvenaria que tá aqui. Entendi. Entendeu? Então, esse espaçamento aqui, esse colchão de ar que vira entre uma chapa e outra, ajuda muito nessa questão térmica, tá? Então, isso daí é mega legal, cara.